Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e estou aqui para compartilhar conhecimentos matemáticos com você. Eu vou mostrar para você como resolver uma questão de matemática envolvendo função do primeiro grau. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu trago para você, dentro do tema função do primeiro grau, de forma simples, aí a aula 2, atendendo aí uma solicitação do aluno Guilherme da Escola Dom Pedro. A questão propõe o seguinte: dada a função de R em R definida por y igual menos 2x mais 4, esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Nesse caso aqui da função do primeiro grau, para a gente esboçar o gráfico, é bom primeiro a gente construir uma tabelinha de valores para o x e para o y. E quais são esses valores? Quaisquer valores, não é obrigatório que seja um ou outro, mas eu particularmente escolho valores pequenos para que dê um gráfico pequeno, né? Então você tem aqui uma coluna para os valores de x, no meio a regra do jogo, que essa aqui precisa ser o y igual a menos 2x mais 4, e aqui na direita o valor desse y. Então, qual o valor mais simples que você poderia atribuir ao x aqui? O zero, porque zero é um valor pequeno, vai dar um resultado bacana, vai dar para construir um gráfico pequeno, né? Não vai ultrapassar a folha do seu caderno ou a tela aí do seu celular. Então, y vai ser igual a menos 2 vezes o valor que eu coloquei para o x aqui, que é 0, mais esse 4. 2 vezes 0 é nada, sobra quem? Sobra 4. Então, y vai ser 4. No momento que você substitui o x por 0, o y passa a valer 4, uma vez que menos 2 vezes 0 é nada, sobrou somente o 4 para ser o valor do y. Outro valor que eu uso colocar também, que é bacana, dá um gráfico legal, é o zero para o y. Aqui você coloca 0 no lugar do y e vê quanto que daria no lugar do x para que realmente o y valesse 0. Aqui tem 4. Para que isso seja menos 4, é preciso que o x valha 2, porque assim menos 2 vezes 2 dá menos 4, que anula esse 4, terminando o y com valor 0. Aqui, com esses dois pontos, você já pode partir para desenhar o gráfico. Eu vou até fazer de verde a parte relativa ao x e de azul a parte relativa ao y, para facilitar. Veja, aqui eu tenho 0 para o x, eu tenho 4 para o y. Então, eu pego do 0 do x e subo até a altura 4, coloco um pontinho aqui. Eu tenho 2 para o x, 2 no eixo x, 0 para o y. Por quê? Porque esse ponto está na altura 0 do eixo y, certinho? E aí eu vou passar a minha retinha, certinho? Está construído o gráfico, está esboçado o gráfico. Esboçado é uma palavra estranha, mas desenhar, construir, né? Esboçar. Agora vamos à segunda etapa, que é fazer o estudo do sinal. É aqui que às vezes aparecem mais dúvidas. O que é o estudo do sinal? É você analisar em que parte a função é positiva e em que parte ela é positiva. Pense no termômetro. Se a temperatura, nós estamos vivendo agora um tempo frio. Quando gia, a geada é porque a temperatura está abaixo de 0, está negativa. Você olha no termômetro, se a temperatura estiver abaixo do 0, é porque ela está negativa. Se ela estiver acima do 0, é porque ela está positiva. E o que é o nosso termômetro? É o eixo y. Então eu vou pegar aqui e vou colorir de amarelo para você a parte onde o eixo y está acima de 0, está positivo. É como se fosse a temperatura. Mas isso aconteceu, o y ou f de x é a mesma coisa. O f de x é positivo, está do lado de cima de 0, quando o eixo y for antes do 2. Veja que essa parte aqui ocorreu antes do 2. 1, 0, todos os negativos também. Essa partezinha do 0 ao 2 que é positivo e os demais que são negativos. Então, positivo, o eixo y, que é nosso termômetro, quando o eixo x está antes do 2. Agora vamos ao contrário aí, colorindo do lado de baixo, do lado negativo. Está geando, está muito frio, Polo Sul.
tá frio. Isso aconteceu de ser negativo, de estar abaixo de zero, do f de x estar abaixo de zero, ser negativo, quando? Quando o eixo x verdinho está depois do 2. Se ele está depois do 2, ele é maior que 2 para x maior que 2. Certinho, pus para você de azul e de verde aqui para que você entenda essa questão de estudo dos sinais, que realmente não é muito simples de ser compreendida, mas pense no termômetro. O nosso eixo Y é o termômetro cuja temperatura é positiva, em azul, eixo Y aqui, f de x, ou Y é a mesma coisa, quando o eixo X em verde está antes do 2. X menor que o 2, olha a pontinha menor por lado dele. Agora, a nossa temperatura é negativa, está abaixo de zero, quando o eixo X está depois do 2, maior que o 2. E um detalhe importantíssimo, você vai colorir aqui sempre dentro da tesourinha, entre o eixo que define aqui a função e o eixo X. Olha, sempre dentro da tesourinha, não fora, beleza? E por último é dizer se a função é crescente ou decrescente. Como o a da função é menor que zero, né, é negativo, ela é decrescente. Quando eu digo a da função, esse a é o valor do x, se é menos 2x, se é mais 2x. A em uma função é o coeficiente do x, é a quantidade de x, e aqui é negativo. Então a função é decrescente, mas também puderas. A gente está vendo isso aqui no gráfico, né? A retinha que representa a função está descendo. Então, eu espero que você tenha compreendido e me coloco à sua disposição, beleza? Que bom que você assistiu essa videoaula até o final. Eu queria muito poder contar com a sua opinião, deixando o seu comentário, se você gostou, se não gostou, em que eu posso melhorar, em que isso te ajudou. Assim, eu posso melhorar cada vez mais o meu conteúdo e você se dar bem na prova do Enem. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.